Olá, olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Vamos dar sequência aqui aos nossos vídeos. Já passamos pelos signos de fogo com Áries, Leão e Sagitário. Já passamos pelos signos de terra com Touro, Virgem e Capricórnio. Já passamos pelos signos de ar com Gêmeos, Libra e Aquário. E aqui é o vídeo para você do signo de água, né? Câncer, Escorpião e Peixes. Então vamos lá com as mensagens. Se você se identifica ou gosta dos outros signos também, volta nos vídeos anteriores, eu vou deixar como sugestão. E você pode encaminhar para seus amigos, para suas amigas também que curtem aqui um tarô, voltando aqui para a energia dos signos, tá bom? Já que eu não conheço todo mundo que vai me assistir, pelo menos eu tento trazer um pedacinho que é o seu signo, tá certo? Então vamos começar com a mensagem para cada grupo, para cada signo, tá? Depois eu faço uma leitura coletiva com tarô, a gente vê mais ou menos uma previsão de tempo ou um conselho e a gente finaliza com uma mensagem muito especial, então fica até o final para você ver, tá certo? Então, vamos começar com a nossa oração, né? Para a gente sintonizar aqui a nossa vibração, para você se conectar com esse vídeo e aí sim as mensagens fluírem de forma mais leve, de forma mais fluida e verdadeira, tá bom? Então, nesse momento, peço ao Pai Criador de tudo que há, do céu e da terra, que venha abençoar essa leitura, abençoar essas pessoas que estão assistindo a esse vídeo, que precisam tanto de uma mensagem, Pai, para confortar os corações delas, para terem certeza e confiança, mais fé no futuro. Que possamos, Senhor, levar, que eu faça ser instrumento de boa e correta interpretação das mensagens que Tu queres passar, Senhor, através de mim, através desse canal. Que possamos levar paz, amor, prosperidade, que possamos, Senhor, levar a fé em Ti, na Tua criação, na Tua promessa de um futuro melhor. Que possamos, Senhor, levar apenas a verdade e nada mais que a verdade. E eu peço ajuda, amparo e proteção a toda a minha egrégora multidimensional, a Arcanjo Miguel, a Maria Navalha, aos arcturianos e a Exu Tranca-Ruas. Que seja feito, Senhor, o círculo e triângulo de proteção nesse momento. Que somente a verdade se faça presente desde sempre. Que o amor de Jesus se faça presente desde sempre. Assim seja. E que Deus abençoe a todos, aqueles que vão trabalhar aqui comigo e aqueles que vão assistir também. Então vamos com a nossa mensagem. Vou tirar 3 cartas. Opa, 2, 3 já saíram. Tá bom. Foi muito rápido. Signo de água aqui movimentando rápido, né? E vamos para o primeiro, que é o signo de Câncer. Saiu essa carta aqui, transformação pessoal, a carta 35. E a transformação pessoal fala que Ganesha, né, nesse oráculo aqui de Ganesha, pode ver que eu gosto muito e acredito muito em todas as formas espirituais, né, de vida que já passaram aqui pela Terra, onde Deus está presente em tudo e em todos. Então, Ganesha aqui nessa carta, ele está apontando para o céu e está encorajando você a estar aberta a novas ideias e o crescimento espiritual. Você pode estar sentindo um forte desejo de obter ou experimentar novamente um senso de sentido, de inspiração ou propósito de vida. Confie que vai chegar um período de calma. Em breve você vai encontrar o que você deseja, tá bom? Então aqui a mensagem para você. E a gente olha muito a questão de Câncer, né? Câncer, ele é um signo muito sentimental, muito ligado à família e provavelmente as emoções estão muito turbulentas aqui, deve estar passando por algum período difícil, né? E aqui ele fala, confia que vai chegar no período de maior calma na tua vida, né? É aquele momento, eu lembro muito do 6 de espadas no tarô, naquele momento de calmaria, vai vir águas mais calmas, que você vai utilizar da sua experiência, de tudo que você passou. Vamos para o próximo signo, o signo de Escorpião. E aqui traz
tem alguns que eu vou conseguir lembrar de falar numerologia. Então, se eu não lembrar, eu vou entender que não é tão relevante para o momento, tá? Porém, para você que é de câncer, esse momento de calmaria, ele transmuta, né? Ele transforma num período de prosperidade, que a gente tem aqui um número 35, dentro da numerologia, que resulta no número 8, tá? Então, essa prosperidade vem dessa calmaria. Você se sentir próspero não significa se sentir mais rico no sentido de paz de espírito. Inclusive, é o nome do livro que eu estou lendo ultimamente, que é Em Busca da Paz, um momento de paz. O título eu já não vou lembrar mais. E eu tô sem o tablet. O tablet tá ali. Mas, para não ficar longo aqui o vídeo, é de Eliana Machado Coelho, tá? É um livro espírita. Voltando pro nosso signo de Escorpião, a gente tem a carta 25. Então, a gente se conecta mais aqui, né, com o chakra laríngeo, que a gente tem aqui uma cor azul, meio verde. A gente se conecta mais com a intuição, né, do número 7. Ele está numa posição aqui de meditação também. Inclusive, o chakra laríngeo está aqui, né, no meio da garganta. E aqui ele fala de seja respeitável. A cor azul é a cor do chakra laríngeo, que representa tanto a fala quanto a escuta. Então, a situação que você está vivendo pede que você expresse os seus sentimentos, tomando cuidado para não ser rude nem indiferente. Você é uma boa comunicadora, um bom comunicador, falando honestamente e com o coração, além de ser um bom ouvinte. Este é um convite para equilibrar a sua vida, tá bom? Então aqui, ó, você pode dar um print e observa isso, né? Muitas vezes a gente tá com problema na garganta e é uma falta, né, no chakra laríngeo, seja uma falta de algo que a gente engoliu o sapo, queria dizer, e não disse, um sentimento, uma mágoa, a gente foi agressivo com o outro, né? A gente não soube ouvir. Então, tudo isso interfere no nosso chakra laríngeo e ele acaba em desequilíbrio, provocando uma obstrução no nosso físico também. E para você que é de peixes, a gente tem a carta 30, a carta das prioridades. Então, Ganesha está aqui com a flor de lótus, que eu não gosto não da flor de lótus, sabe? Eu não gosto não. É só o símbolo do meu canal, da minha comunidade. E a carta das prioridades, ela fala que todo dia é um presente. Tem até no filme, né, Kung Fu Panda, a tartaruguinha lá, ela fala pro panda que a gente deve viver o presente, porque é um presente, não é à toa que o nome do presente se chama presente. Então, se você deseja criar mais organização na sua vida, você se beneficiará da priorização. Então, muitas vezes a gente fala, né? Ah, não tenho tempo. E eu sempre costumo dizer, você não está priorizando isso aqui, que você diz que não tem tempo. Admita que as suas prioridades são outras, né? Então, hoje de manhã eu resolvi priorizar gravar meus vídeos. Eu não posso dizer, não tenho tempo para gravar. Não, estou priorizando gravar. Eu não posso dizer, não tenho tempo para estudar. Ou eu estou priorizando ou não. Outras coisas podem ser mais prioritárias, tá? Então aqui, ó, faça as suas escolhas sobre como você gasta o seu tempo de acordo com os seus valores. O que é que vale mais para você? Né? Semana passada eu fiquei de gravar todos esses vídeos e eu estava colocando à tarde, o período da tarde para gravar. E nunca dava certo. A iluminação estava ruim, né? Eu estava sem coragem, sem energia. Acontecia mil e uma coisas, eu fiz, não deu certo colocar à tarde para gravar. Então, vou precisar gravar de manhã. É a minha prioridade número 1. Eu estava colocando outras coisas como prioridade. Então, é reajustar.
Inclusive, no livro O Poder do Hábito, ele fala muito dessa questão, né? Tudo na vida da gente é um hábito. O hábito de acordar cedo ou acordar tarde, de dormir cedo, de dormir tarde, de beber água, de não beber água, de ter uma alimentação saudável, de não ter uma alimentação saudável, de criticar, de reclamar, tudo são hábitos. E tudo despertam com gatilhos e tem uma recompensa no final. Quando você quer mudar esse hábito, você precisa testar. Testar o quê, Clara? Testar qual gatilho você pode fazer para que aquele hábito se torne automático. Exemplo, todo dia quando eu vou dormir eu escovo os dentes. Então, qual é o meu gatilho? Ir dormir. Ou então, toda vez quando eu faço uma refeição, ao finalizar, espero meia hora e escovo os dentes. Qual é o gatilho? Terminar a refeição e esperar meia hora. Então, tudo tem um gatilho. Qual a minha recompensa? Ah, meus dentes estão limpos, eu não vou ter uma cárie. Ah, qual a recompensa de acordar cedo? Eu aproveito melhor o dia. Qual a recompensa de gravar pela manhã? Eu tenho essa luz maravilhosa que mesmo minhas cortinas aqui fechadas para não atrapalhar a câmera, eu consigo abrir mais um pedacinho e ela fica bem no meu rosto. Ela captura a imagem melhor. Então, tudo tem uma recompensa. E você pode ir testando vários gatilhos e depois testar várias recompensas. E o gatilho também se faz com o horário. Digamos, eu antes gostava de treinar depois do trabalho. Deu certo por um tempo. Quando eu mudei meus horários, meus dias no escritório, eu precisei, que inclusive eu tô de férias, eu tô amando ficar de férias. Se esse canal bombar, se esse canal aqui bombar do jeito bom, assim, de dar aqui meus 1000 inscritos e eu começar a ter resultado, quem sabe, né? Eu não saio lá do escritório. Será, Senhor? Será? Vamos ver quando é que isso vai acontecer. E aí, eu acho que ninguém de lá me segue, não. Eu acho. Ainda, né? Ainda. E aí, para treinar, né? Eu gostava de treinar depois do escritório. Troquei para treinar quando eu estava no home office no período da tarde. Não deu certo. Aí eu troquei para treinar antes do almoço. Qual é o meu gatilho? Antes de almoçar. Eu vou parar para almoçar, a primeira coisa que eu faço é treinar, depois eu vou almoçar. Deu certo. Então, achei um gatilho bom. E a recompensa é todo um banho maravilhoso. Então, não dá para treinar, fazer isso nesse horário no escritório. Eu faço quando eu tô em casa. Daí eu só vou aumentando, né, meus benefícios de estar sempre em home office, sempre em casa. Nossa. E aqui, terminando, né? Em tempos de prioridade, para cada decisão importante, você pode se perguntar: qual será o impacto nessa minha decisão? E eu ainda aumento diante do que eu falei. Qual será o benefício diante dessa sua decisão? E aí, por que o impacto? Porque às vezes pode não ser um benefício. Não tem um benefício com essa decisão. Será que é a decisão certa? Não estou falando de você ser egoísta, tá? Mas também de você aprender a se priorizar. Digamos que alguém sempre pede para você alguma coisa e você está se enchendo de trabalho que aquela pessoa lhe pede e você esquece seu trabalho. Qual o seu benefício? Nenhum. Porque você vai ser cobrada com o seu trabalho, não com o do outro. Entende? Então vamos aqui. Opa, já saiu a primeira mensagem. Com a leitura coletiva, onde eu vou falar para os 3 signos, tá? E se você tem, lembrando, Sol, Lua, Ascendente ou Vênus no mapa com os signos de água. Então aqui a gente começa com a carta do eremita, né? Mas saiu também um enforcado. Nossa, saiu muita carta. Carta da Imperatriz, 3 arcanos maiores, carta da Rainha de Paus e 9 de ouros. Nossa, amo o 9 de ouros. E aí, muitos de vocês precisam refletir, precisam se introspectar para entender, diante de tudo que vem acontecendo, o que é importante para vocês. Entender o que aconteceu ou está acontecendo na sua vida, independente de se for sua culpa ou não, compreender o que aconteceu. Sempre temos
pouquinho ali de responsabilidade pelo que nos acontece. Seja por confiar demais, seja por a gente não ter ouvido nossa intuição, nossos pais, nossos amigos, nossa própria intuição, por a gente não ter respeitado os nossos valores. E aí, muitas vezes, a carta do eremita é uma carta de número 9, né, que traz muito a questão da reflexão do que é que pode ser finalizado aqui. Tem algo que necessita ser finalizado aqui, mas que precisa de uma reflexão muito grande sua, para que você consiga compreender o motivo pelo qual isso tem que terminar. E às vezes, nessa reflexão, a gente mete os pés pelas mãos, achando que precisamos sofrer para poder ter uma iluminação. O enforcado é uma situação que ele mesmo se colocou. Clara, eu estou vivendo uma situação difícil, mas eu não me coloquei. Reflete. Pensa direitinho, se não foi realmente você que se deixou levar para se colocar nessa situação. Às vezes é inconsciente, a gente se coloca num padrão difícil, inconsciente, porque a gente não pensa. Digamos que você todo mês está passando por dívidas. Você está se colocando nessa situação. Porque, sinceramente, se você quisesse ter acabado, finalizado com essa situação, você já teria saído. Claro, é impossível. Não, não é. Porque muitas vezes você está preso num ciclo de reclamação, de vitimismo, de sofrimento. É legal, porque tem quem lhe socorra. Você fica tentando achar que Deus está tentando lhe ensinar alguma coisa com isso. Realmente Ele está tentando te ensinar alguma coisa com isso. Nem que seja de você largar, cortar a corda e resgatar a sua essência sem se vitimizar, sem sofrer. Não precisa sofrer. Você pode e deve cultivar bons hábitos. Cuidar de si mesma. Cuidar da sua família, ter novas ideias, ter mais criatividade. Sabe o que eu lembrei quando eu falei isso agora, vi essa carta da Imperatriz? Do rapaz que ele hoje, inclusive, dá muitas palestras sobre a história dele. O rapaz que morava no Rio de Janeiro e foi vender água na praia. E aí ele não ficou só, pegou o dinheiro e foi gastar porque ele precisava. Ele pegou o dinheiro e reinvestiu e comprou mais água, e reinvestiu e comprou mais água, e foi crescendo, crescendo, crescendo. E eu já vi da palestra de como foi que ele enriqueceu. Ele ganha muito mais dinheiro passando o conhecimento dele de como ele enriqueceu. Ele não vende mais água na praia. Foi uma situação que ele viu que dava para sair. Então, muitas vezes a gente passa por momentos, sim, difíceis, e a gente não prioriza a nossa liberdade. Vou dar um exemplo meu. Eu vivo no CLT e tento aqui ter essa minha carreira de influencer digital, criadora de conteúdo. Por que eu ainda não cheguei lá e tem tantas outras pessoas que já? Porque eu provavelmente estou me colocando nessa situação. É confortável estar no CLT, um salário fixo todo mês. Por mais que não seja o que eu quero fazer. E aí, as ideias que me surgem, porque surgem ideias o tempo todo, eu coloco em prática? Hoje eu estou colocando. Hoje eu cheguei e fiz, eu vou colocar. Porque se eu não fizer por mim, quem vai fazer? Ninguém. E quando eu voltar para o escritório, eu tenho que rearranjar meu tempo e priorizar essas gravações, e priorizar a criação de conteúdo, e priorizar os meus atendimentos. Claro, para você talvez seja fácil, você pode não ter ninguém. Eu tenho um marido, 2 gatos e 2 filhas. Muitos de vocês podem... Eu nem me sintonizo muito com o elemento água aqui, né? O elemento eu me sintonizo, mas Câncer, Escorpião e Peixe eu não tô lembrada. Peixes eu sei onde é que tá no meu mapa. Câncer e Escorpião não tô lembrada onde é que tá no meu mapa, mas Peixes é a minha carreira. A minha carreira como terapeuta, como estar aqui passando e transmitindo esse conteúdo para você ter uma vida melhor.
é o meu objetivo de vida profissional. O que eu faço hoje no CLT não é nada a ver com isso. E aí, por isso que eu me identifico tanto com o elemento de água, né? Eu sou uma pessoa muito sentimental e você provavelmente também, né? Uma pessoa que provavelmente, como câncer, é muito mais sensível, muito mais apegada à família. Ou como o escorpião, que você... Alguém lhe magoou e você alimenta aquela mágoa do fundo do seu coração. E é difícil perdoar, é difícil deixar para trás. Ou como peixes, que é muito sentimental e é muito sensível a tudo que acontece ao seu redor. Então, alguns de vocês podem ser aqui iguais a mim, que sou essa pessoa sentimental, mas que eu já tratei esse meu lado escorpião, esse meu lado negro da força, né? Porque escorpião, ele é da casa 11 lá no mapa astral, e ele traz o nosso lado escuro, como o nosso lado escuro da lua, né? Qual é o nosso medo inconsciente? Eu já tratei essa questão da mágoa, né? Eu já consigo, alguém me machucar, eu sinto, eu me machuco, mas eu consigo deixar para trás. Inclusive, eu estava assistindo é anime? Eu acho que é anime. Com meu esposo ontem. E eles falam de raças alienígenas. E ele falou de uma raça que são insetos que vivem muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Eles morrem rápido. E esses insetos, ele falou, né, que eles não se apegam à mágoa, eles perdoam mais fácil, mais rápido, porque eles compreendem que eles não são imortais. Eles compreendem o tempo deles de vida. E aí não vale a pena ficar com tão pouco tempo de vida remoendo algo que aconteceu lá atrás. Eles perdoam muito fácil, muito rápido. E é algo que a humanidade ela precisa aprender, né? Porque nós estamos aqui numa vida limitada. Alguns pouquíssimos chegam 100, 105 anos. A maioria de nós é até 80 a nossa expectativa de vida. O que são 80 anos? Porque até os 20 a gente não sabe nem o que a gente faz. Então 80 menos 20 já dá 60. Já é pouco tempo. Eu já vou fazer 35, então mais 35 faz 70. Então eu tenho 45 anos de vida pela frente, na média. Qual a mágoa, qual o sentimentalismo que a gente vai ficar se agarrando? Não tem nada a ver com essa carta aqui, que eu ainda tô tentando pegar aqui para poder falar para vocês, mas veio provavelmente porque vocês precisam escutar. E aqui, mais uma vez, se vocês forem como eu, que começa uma coisa e não termina, e quando eu vi que eu estava no arquétipo negativo da Rainha de Paus, eu tenho muita força de vontade, eu começo as coisas, mas eu não consigo terminar os meus objetivos, eu não consigo terminar os livros que eu começo, eu não consigo terminar os cursos que eu começo. Eu fiz, opa, peraí, qual é a minha prioridade? Eu determinei, em outubro do ano passado, eu vou começar a terminar tudo que eu começo. E comecei a terminar todos os cursos que eu tinha começado. Tô nessa escala, tô finalizando um, depois outro, depois outro. Tô finalizando o meu e-book que eu tô terminando de escrever. Tô aqui fazendo os vídeos que eu preciso gravar. Terminei ontem 2 livros que... Um era o Quem Pensa Enriquece, que foi uma leitura do Clube do Livro de fevereiro. Que eu... Peraí, tava faltando um capítulo, só fiz... Vou terminar, terminei ontem. Finalizei o outro que é Criando o Segundo Cérebro, que foi da leitura de março. E eu fiz, eu não vou começar o livro de abril enquanto eu não terminar esses 2. Ontem foi domingo, eu sentei e fui terminar os livros, porque eu me comprometi. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, já faz 6 meses. Eu me comprometi de criar o hábito de terminar tudo que eu começo. De ainda continuar assim, usando essa força para iniciar coisas novas, projetos novos, mas terminando os antigos. A não ser que eu escolha voluntariamente que aquele projeto antigo, aquele livro ou aquele curso não faça mais sentido. Crio essa consciência, coloco o status que eu tenho nesse controle virtualmente
como cancelado, paralisado, coloco o porquê que eu parei e arquivo. Talvez um dia eu retorne, mas é de forma consciente. Isso fala muito, né, dessa autorreflexão que o eremita traz. O que é que você precisa finalizar de forma consciente? Será que você também não está aqui iniciando as coisas e não está terminando e está nessa vibração de enfrentar esse turbilhão de informações na sua cabeça, esse turbilhão de culpa na sua cabeça porque você não consegue terminar as coisas? Porque você não consegue ter mais criatividade, quer começar outros projetos, quer começar outras coisas e não consegue? Porque você já está iniciando muita coisa e você não termina? E aí você consegue alcançar o patamar do 9 de ouros. Quando você escuta todas essas mensagens que a gente está aqui há 25 minutos falando, você consegue alcançar o seu momento de felicidade, de independência financeira, de independência emocional que você construiu ao longo do tempo. Esse aqui é o nosso objetivo. Essa independência. A independência que toda mulher sonha e quer ter na sua vida. Essa leveza, essa valorização profissional, pessoal, familiar, sentimental. Por que não? Mas para isso você precisa se autoconhecer, você precisa saber quem você é, onde é que você está errando, o que é que você está priorizando mais, o que é que você está priorizando menos. Se você está vivendo o dia a dia, a sua jornada, o seu presente. E sabendo disso tudo, eu vou tirar aqui, com o baralho cigano, qual o tempo que vai levar toda essa jornada, todo esse processo. Qual o tempo que você, ouvindo e fazendo exatamente, porque não adianta só você ouvir esse vídeo, foi tudo tão bonitinho, falou comigo, e daqui a um tempo depois, passou tanto tempo lá da leitura de Maria Clara, não aconteceu nada. Mas você fez alguma coisa? Porque os nossos resultados é consequência das nossas ações. Não adianta. Não adianta eu ter lido Quem Pensa Enriquece, por exemplo, eu falei até no vídeo anterior, e não colocar em prática. Eu vou cumprir a meta do livro? Não, eu não fiz. Napoleão Hill até fala também que você consegue sim, se você fizer exatamente o que ele propõe. Então, qual o tempo, né? Quanto tempo que vai levar essa jornada, essa estrutura? Temos a carta do navio com a âncora. Então, o navio ele zarpa até o momento que ele fixa, né? Mas a carta dos lírios. Muito 3. E a gente teve o chakra laríngeo. Foi a primeira carta lá de Câncer. Muito número 3, o número da comunicação. A gente tem, 35. 3, 30. Tem essa questão da comunicação, né? E a comunicação não só o que a gente fala, não só o que a gente ouve, mas o que a gente escreve, o que a gente determina. A palavra tem poder. Deus criou o mundo com o verbo, com a palavra. O que é que você está determinando na sua vida? Que você é bem-sucedida? Que você pode sim tudo o que você quiser? Que você pode alcançar seus objetivos, seus sonhos? Que você pode ser feliz? Ou o contrário? Não leve as suas palavras para se magoar. Eu ouvi isso em algum lugar, mas falava assim, não se auto-magoe. Já tem muita gente para fazer isso por você. Então aqui a gente tem o número 8, mais 3 de novo. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vem o número 5. 5. Navio no baralho cigano, porque lá não tinha avião, né? Traz um pouco de velocidade. Apesar que a âncora aqui, ela tá meio que dando freio, né? Vem a velocidade. Peraí. Não acho que seja 5 dias, nem 5 horas, tá? Pode acontecer para alguém? Pode. Mas é um processo um pouquinho mais lento. Um processo que exige
movimento, confiança na espiritualidade, confiança nas pessoas que você carrega ao redor, estrutura e trabalho. Essa carta aqui dentro da mesa real do baralho cigano é a mesa do trabalho, tá? Explico isso até inclusive dentro do meu curso. Vou deixar aqui nesse vídeo o link do curso de baralho cigano se você quer aprender. E o link do meu contato para que você se sentir vontade, venha para a jornada clarear, venha para a comunidade clarear, para a gente trabalhar dentro de você, né, com as atividades propostas do mês. Todo dia 1 a 7 do mês, a gente tem uma jornada gratuita. Do dia 14 até o dia 28 de cada mês, a gente tem a jornada paga de 14 dias. E durante o mês, a gente tem a comunidade clarear com mensagens toda semana com o tarô, tratamento energético e trabalhar o tema da atualidade aqui, para a gente viver uma vida mais leve, tá? E falando em viver vida mais leve, ter tranquilidade nesse processo, nessa jornada, é fundamental também. Então, número 5, me faz aqui de 5 meses a 5 semanas. 5 semanas é um período curto, de um mês e uma semana, né? Às vezes um mês só. Então, foca naquilo que você precisa. Observa todos os conselhos desse vídeo. Anota o que você precisar. Coloca na agenda, coloca no calendário. Faz a tua parte que você sim consegue. O teu objetivo dá... Já guardei? Ai, meu Deus. Dá 9 de ouros. Tá bom? Então, se você ficou até aqui, agradeço demais a tua atenção. Deixa teu comentário, o que é que você achou desse vídeo. Um beijo grande. Fica com Deus e até o próximo vídeo.